Marlos é assunto de hoje aqui no De Olho no Jogo, atleta que está muito próximo de ser contratado pelo Atlético numa movimentação aí bastante interessante do Furacão, uma das principais contratações do mercado nacional e até mesmo uma das principais contratações da história do Atlético. E Guilherme, para a gente ir contextualizando esse assunto para quem nos acompanha aqui no De Olho no Jogo, vale a gente pegar a última declaração do presidente do Petralha, a última declaração pública dele, a última entrevista, porque uma das frases mais impactantes daquela entrevista era de que o Marlos não casava muito bem, não se encaixava muito bem no modelo de jogo do Atlético, no chamado jogo CAP. E depois, numa carta publicada aí ao sócio, ao torcedor atleticano, ele admitiu que estava voltando atrás, que já tinha conversa com o Marlos. No momento, o Atlético quer, o Marlos quer, o que tudo indica, vai terminar em casamento. Mas te surpreendeu essa declaração do presidente Petralha, que o Marlos não encaixa no jogo CAP? Como que você vê esse funcionamento? Como será esse encaixe do Marlos no sistema de jogo do Atlético Paranaense, agora de Alberto Valentim e Paulo Autuori? Fala, Guilherme, tudo beleza? Beleza, Piva? Um abraço para todo mundo que está acompanhando o canal. Por favor, se inscrevam, já dê like aí, por favor, no vídeo, para a gente continuar lá em cima. Piva, eu considerei bastante curiosa a declaração, porque, claro, pode ter a ver com algo da negociação, como uma estratégia, né, para você tentar pagar menos, enfim, até isso pode mexer ter com acontecido. a vaidade do Marlos, né, de aceitar uma Cara, condição que o Atlético estava oferecendo, ele relutava. negociação é negociação e a gente está falando de um dos grandes negociadores do futebol brasileiro. Agora, isso que ele falou na entrevista, a minha impressão é que ele não tirou do nada. Até porque ele admite isso, ele não conseguiria fazer essa avaliação por si só. Ele pode achar caro ou barato, mas no momento que passaram para ele que era necessário tomar uma decisão, né, sobre contratar o jogador ou não, num primeiro estágio, alguém falou que o Marlos não se encaixava com o jogo CAP. Tentando entender por que falaram isso, Piva, eu vejo que passou muito pelo momento sem bola do Marlos. E quando eu falo do jogo sem bola, é quando o Atlético, ou quando ele está jogando num time que está sendo atacado, e não é só aquela imagem clássica, né, do ponta pelo lado direito, que o Marlos faz essa função normalmente, jogando até, acompanhando o lateral, até a linha de fundo. Não é só isso. O jogo sem bola também envolve outras coisas, como, por exemplo, reagir imediatamente ao momento que você perde a bola, né? A chamada Aquele transição pressão defensiva. que o Atlético gosta de fazer no adversário. O perde e pressiona, né? E é um comportamento que você consegue avaliar do jogador. E, de fato, o Marlos é um cara que nunca se destacou por isso. Agora, a gente vai mostrar alguns vídeos que eu colocaria o Marlos como uma grande resposta à saída do Nicão, no aspecto técnico, no aspecto do nome, no aspecto até da torcida, que é algo que, pelo menos na carta, o Petralha está levando em consideração. Mas vamos pensar do lado técnico, tá? Os dois jogadores, eles não têm todas as características iguais, mas eles se assemelham em muitas coisas. A começar pelo lado em que costumam atuar, né? No ataque ali, mais pelo lado direito. Pela posição original, né? Porque se você for descrever a posição de cada um, os dois ali são pontas direitas, né? Ou o extremo pelo lado direito. Mas que tipo de ponta, né? São pontas armadores, eu classifico dessa maneira, porque os dois procuram essa bola no pé, procuram sair do lado e vir para dentro, e a gente tem alguns vídeos que mostram exatamente esse tipo de comportamento. Então o Marlos, ele é muito mais um construtor do que aquele ponta clássico. Apesar de ser muito habilidoso, de ter muito drible presente no seu jogo, ele é esse cara de procurar o jogo curto, de procurar uma associação. Até porque, Piva, ele tem um primeiro toque que chama muita atenção. E o que eu chamo de primeiro toque, quem está acompanhando a gente pode chamar de domínio. Lá em Portugal os caras chamam de recepção. Porque é incrível a maneira como ele já domina a bola preparando o próximo passo. Já domina normalmente para jogar para frente. Porque é um jogador com qualidades com a bola que são realmente incríveis.
eu chamaria até o Marlos de um jogador assim, carismático. A galera vai gostar muito, porque ele vai fazer lances que vai encantar a torcida, sem dúvida nenhuma. Ele gosta de partir para o 1 contra 1, ele tem Também. lances plásticos, toque de pisa primeira, na área bastante, né? Tem gol, né? Tem assistência, mas pensando no jeito que o Atlético joga, né? Vamos imaginar o seguinte: qual que é a ideia, né, do jogo CAP, assim, de maneira geral? É ser protagonista com a bola, jogar no campo do adversário com posse de bola, não só isso, obviamente, mas empurrando o adversário contra o próprio campo. E quando você joga assim, você joga contra defesas que atuam no espaço pequeno. E o Marlos é especialista no jogo curto, nesse jogo com poucos espaços. Ele tem muita capacidade para fazer isso. Ou para a tabela de primeira, ou por esse domínio que eu citei agora há pouco, que é o tipo de domínio que limpa a jogada, né? Clareia a jogada, e tem assistências e tem gol também. O que é interessante de a gente observar, que é algo que o Nicão também entregava, tudo isso que a gente está falando, a gente poderia estar falando do Nicão, mas tem outras coisas, né? Como ele sai do lado do campo e vem procurar esse jogo por dentro, ele abre o corredor para o lateral. O Nicão cansou de consagrar laterais direitos do Atlético. Jonathan foi dessa maneira, né? Foi um cara que foi muito bem, né, Piva, com o Nicão jogando dessa forma. Os dois se davam muito bem. Aquele time de 2018 do Atlético, a gente fala muito de Bruno Guimarães, Renan Lodge, Veiga, Pablo, Nicão, mas o Jonathan foi uma peça importantíssima, e esse entendimento que ele tinha com o Nicão, muito fruto disso. Depois, no último título da Sul-Americana, o Marcinho também, um atleta que consegue muitas assistências, o próprio Kelvin, que nunca se estabeleceu, né, como titular do time principal do Atlético, mas conseguia explorar esse corredor que o Nicão deixava muito bem. Porque o Marlos e o Nicão, eles têm a seguinte característica, Piva, que é o timing do passe pelo lado direito. É o entendimento da jogada como um todo, né? Para tomar a decisão certa. Você tá com a bola, sabe que o seu lateral vai passar e que você vai conseguir fazer uma superioridade numérica, um 2 contra 1. No Shakhtar, o Marlos cansou de fazer isso com o Dodô. E o Dodô é um cara que... O Dodô é jogador do Curitiba. Muito, uma capacidade física. O Marcinho, você citou que é um jogador super irregular, ele foi consagrado pelo Nicão, usando esse corredor, usando esse time de passe. Tanto que o Marcinho chegou a um determinado momento que era o jogador com mais assistências no Campeonato Brasileiro. Não só do Atlético, foi também do campeonato. Outra coisa que o Nicão fazia bastante e cansou de consagrar o lateral do outro lado eram as inversões para o lado esquerdo. O Marlos também tem essa característica. Por quê? Né? Como ele é canhoto e joga pela direita e vem procurar esse jogo por dentro, o outro corredor vai estar vazio. Se a bola está desse lado, normalmente o time adversário está marcando, e se o outro lateral tiver capacidade de passar, e o Abner tem, o Pedrinho... É uma das principais características do Abner, inclusive, né? Sem essa penetração nenhuma. ali na infiltração. E como o Marlos tem capacidade de passe, ele também consegue fazer isso. É um jogador com esse tipo de passe que é muito diferente. Então, eu tentando entender essa declaração do Petralha, eu só consigo ver restrições nos momentos que o Marlos precisa trabalhar sem a bola, no momento que o time perde a bola, né? Qual é o comportamento do Marlos? E aí, de fato, é um jogador que demora um pouquinho para mudar essa chave, para perder e para pressionar. Não vejo ele fazendo o corredor direito inteiro, né, pelo lado. O Atlético nem utiliza o cara voltando o tempo todo. Pô, até nesse último ano jogou com uma linha de 5, o que dá mais liberdade ainda. Seria ideal para o Marlos, tá? Porque você dá mais liberdade para o extremo. O cara não precisa voltar com o lateral adversário. Você tem um tipo de marcação diferente. Então eu só vejo essa restrição técnica, porque ela aconteceu em algum momento, né? Para o Petralha falar na entrevista, em algum momento aconteceu sem dúvida nenhuma. E Guilherme, pensando daí com uma cabeça já agora ali, tentando ser da comissão técnica, tentando ser o Alberto Valentim, você já deixou claro que é pelo lado direito e que o ideal seria ter a linha de 5 novamente, manter ali o esquema com 3 zagueiros, os 2 alas, os meio-campistas, e aí na frente o Marlos, esse encaixe com Terans, por exemplo, e o centroavante, o Pablo está sendo contratado também, tem Renato Kaiser, tem Matheus Babi, mas nas características
Marlos e Terans, principalmente, que é, com a saída do Nicão, o principal nome do sistema ofensivo do Atlético, da liga, assim como deu Nicão e Terans na teoria, na tua visão, ou as características, essa questão, especialmente do sem bola, te deixa com a pulga um pouco atrás da orelha? O Nicão não era um super marcador que pressionava o adversário, né? Nunca foi esse jogador. Acho que a ideia lá atrás até do Antônio Oliveira foi proteger o Nicão nesse sentido, porque o Nicão não é um cara nem com capacidade física para fazer esse vai e vem o tempo todo. O Marlos também não é. Então, nesse sentido, eles são jogadores parecidos. Agora, você consegue protegê-los com uma linha de 5. A grande questão, e já acontecia com o Nicão, Piva, é quem será o jogador de velocidade. E aí você precisa dos dois laterais para você ter velocidade, para você ter explosão. O próprio centroavante, sendo o Pablo, ajuda muito isso, né? Porque o Pablo é esse jogador de atacar o espaço, é esse jogador de quebrar a linha da marcação do adversário nesse sentido. Então, acho que pode sim dar encaixe, não vejo ali que vai ter um grande problema por conta disso. Os dois podem jogar juntos sem problema nenhum. Acho até que é um reforço bastante significativo. Pensando nessa questão, Piva, comparando sempre com o Nicão, que eu acho que não tem como. O cara vai jogar, é canhoto, vai jogar do mesmo lado, não tem como não comparar. E logo após a saída, né? Logo após a saída, não tem como. Se o Nicão ainda tivesse aqui, a disputa ali seria mais entre eles, então não, eu acho que não teria tanto debate, mas é um recado claro ali do Atlético que faz a contratação como uma resposta aí para a saída do Nicão. E aí, cara, eu acho que o que o Nicão entregava ofensivamente que o Marlos não tem é a possibilidade de você jogar longo e ter no Nicão um pivô, um cara que a bola vinha nele, ele conseguia pegar uma bola que vinha toda torta, com problemas, dominar e fazer o time jogar. O Marlos precisa receber essa bola já de uma outra maneira. Mais qualificada. Mais pelo chão. E aí você precisa, né, de volantes que tenham essa capacidade, que se associem, zagueiros também. O Atlético tem ali na sua ideia, mas é uma diferença, né, entre Marlos e Nicão. O Nicão sustentava muito o jogo, dava a bola para ele, como a torcida brincava, né, dava umas bundadas lá na frente e estava tudo certo, conseguia segurar a bola e o time conseguia sair da defesa. O Marlos precisa que o time faça isso até a bola chegar nele e aí sim crie condições para ele definir. Mas, sinceramente, eu acho que é uma ótima resposta ao Nicão. Tem 33 anos. Na última temporada perdeu espaço, né? Ele só foi titular em um jogo da Champions League contra o Sheriff na última rodada, quando o time do Shakhtar já estava eliminado. Mas no campeonato ucraniano jogou muitas vezes até, foi titular em vários momentos, mas perdeu ali algum espaço com o De Zerbi. Mas acho que é normal. Mas no nível do futebol brasileiro, ele tem tudo para ser um ponto de desequilíbrio para o Furacão. E você que nos acompanhou aqui no De Olho no Jogo, participe aí, deixe seu comentário. O que está esperando do Marlos no Atlético? Vê uma boa alternativa para a saída do Nicão? Como formar esse ataque do Atlético? Pablo está chegando, Vitor Bueno está chegando, Terans continua, Pedro Rocha continua, Renato Kaiser, Matheus Babi. Qual seria a formação ideal aí do Atlético, esquema tático para o Alberto Valentim utilizar? Participe do De Olho no Jogo. Mais uma vez, fica o convite para você se inscrever aqui no canal. Deixa seu like, isso é muito importante para a gente seguir crescendo, trazendo esse tipo de conteúdo. Voltaremos aí na sequência para discutir mais do mercado do Atlético, mercado do Coritiba, os primeiros jogos aí do Campeonato Paranaense, como que está a formação de elenco do Paraná Clube. Então, uma boa semana aí a todos. Contamos com a participação de vocês. Abraços.